a igreja de Al-Shamashia, que onde quer que você se encontre, que você possa sentir a paz, o acolhimento, a presença do grande Cordeiro que se fez maldito para que hoje eu e você pudesse estar aqui como atalaia de Al-Shamashia. Que através do espírito de Al-Shamashia você possa abrir o espiritual para que você possa sim compreender e entender o que ele quer revelar à sua igreja. Para hoje nós iremos meditar em Mateus capítulo 17, versos 22 a 27. E Al-Shamashia, ele prediz a sua morte e sua ressurreição. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Al-Shamashia: o filho do homem nas mãos dos homens e matá-lo, e ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando ele em casa, e Al-Shamashia lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simeão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheis? Disse-lhes Pedro: dos alheis. Disse-lhe Al-Shamashia: logo estão livres os filhos. Logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrará um estártete. Toma e dá-o por mim e por ti. Amém? Que o espírito de Al-Shamashia venha nos revelar o segredo da tua palavra. Queridos, quando você encontra a palavra, quando você conhecereis a verdade vos libertará, a visão, as escamas espirituais caem dos seus olhos e você consegue visualizar, interpretar tudo completamente diferente. Quando você realmente invoca aquele que é verdadeiro, aquele que é o certo de fato, de verdade, né? E nessa palavra, antes eu li essa palavra, eu tive um entendimento. Hoje, conhecendo o nome verdadeiro de Cristo, eu tenho outro entendimento que Cristo me passou e eu vou compartilhar com vocês. Queridos, Cristo, ele já prediz a sua morte e ressurreição, porque ele veio para que nós pudéssemos viver na graça. Nós estamos na graça. Por quê? Porque ele fez todo o sacrifício. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado, rejeitado, maltratado, pisoteado, né? Ele foi, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, sarados, né? E o que acontece? Naquela época, eles cobravam impostos, tributo das pessoas. E Cristo veio para aliviar isso. Então o que ele fez? Ele falou: Pedro, de quem que eles cobram? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro foi e falou: dos alheios. Então Cristo, ele disse: logo estão livres os filhos. Ou seja, aqueles que reconhecerem, aqueles que aceitarem o sacrifício. Depois de 3 dias que ele ia fazer o sacrifício por nós, aqueles que reconhecerem de fato, de verdade, o Cristo, o Al-Shamashia que veio por nós, o Mashiach que veio por nós, eles sim estarão livres, viverão na graça. Não era necessário mais pagar tributos, não era necessário mais devolver, não era necessário mais ofertar. Só que, queridos, rara o pastor você vê ele pregando essa palavra, porque lá está a revelação da verdade. Lá está a revelação da verdade, que a partir do terceiro dia, depois daquele sacrifício de Al-Shamashia morrer por nós, ressuscitar no terceiro dia, nós estaríamos, todos aqueles que creem em Cristo, estaria livres daquela opressão
pessoas carregavam sobre os seus ombros eram impossíveis. Impossível, ninguém conseguia cumprir. E ele veio, Yahweh deu seu único filho, Yahshua Mashiach, para cumprir a lei, porque ele foi o único que foi capaz de cumprir. Ninguém conseguia cumprir. Foi necessário que Yahweh desse o seu único filho para cumprir, para que hoje nós pudéssemos. E todas as vezes que você vai numa igreja, que você você entrega seu dízimo, você está desfazendo da graça de todo o sacrifício que foi feito por você. Você está voltando para a escravidão novamente. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Se você pedir algo, se você pedir Yahshua Mashiach, que reabre, que não venha acreditar em mim, mas peça a ele que venha te revelar, que venha te dar entendimento, que venha te revelar o que está oculto na sua palavra. Porque o livro, a palavra da verdade foi modificada. Assim como foi inspirados por homens santos, mas ali também existia homens que verdadeiramente ocultaram a verdade, que foi o nome do próprio Deus, o nome do próprio Cristo, que o próprio Criador, que é Yahweh, e o nome de Cristo, seu Filho, que é Yahshua Mashiach. Queridos, hoje, para esta noite, para meditarmos sobre a verdade, sereis a verdade vos libertará. Eu quero que vocês venham fazendo um desafio próprio. Eu quero que você venha orar, venha conversar com o Criador e pedi-lo. Fala, Criador, essas palavras que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo, faz sentido? Elas de fato, de verdade, são verdadeiras? Então eu quero que o Senhor venha revelar o meu coração, para que eu não fique dependente de homens, de ninguém. A igreja de Yahshua Mashiach, ele não divisões, porque hoje nós temos divisões, separações. Hoje são templos com nomes de denominações, Y, Z, que são, na realidade, nações, mas são seitas. Por quê? Porque vem para separar o povo. Hoje você vê templo A brigando com o templo B, dizendo que é o templo B que é o verdadeiro. Na realidade, só para perturbar, com o foco de separar as pessoas. Hoje o que se vê, hoje é vergonhoso ver evangelhos correndo para um lado e para o outro para procurar um tempo menos pior. Isso é triste, porque a igreja de Yahshua Mashiach, ela não tem nome, ela não tem denominação, ela é corpo, é um corpo, é um só corpo. Nós temos que tirar as placas e pregar um único evangelho, que é Yahshua Mashiach. Mas se você for falar em vídeos, a gente é perseguido. Por quê? Porque está revelando a verdade. O foco principal deles é arrecadação, enriquecimento ilícito, aproveitar da generosidade, da humildade, da simplicidade das pessoas. E nós estamos perto do fim. É iminente a volta de Yahshua Mashiach. Todos os sinais, nós temos que ficar de olho na figueira, que é Israel. Pode-se observar essa guerra que a qualquer momento pode acontecer entre Ucrânia e Rússia. E as pessoas parecem que estão dormindo. Cristo está batendo na porta, eis que estou chegando, eis que estou ouvindo, eis que bato, mas as pessoas elas não acreditam na volta, parece que estão como
E sendo que a palavra do Senhor, a palavra do Criador, a palavra do Eterno, é buscar em primeiro o reino de Al e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É revoltante porque você não tem muita voz, né? Porque quando você fala a verdade, você é excluído, você é rejeitado, você não é aceito. E também aquele que conhece a verdade, ele não vai ficar centralizado em templos. O Cristo é corpo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que nos unir para nos salvar, falar a verdade, que a verdade seja divulgada para todos os cantos do mundo. E parar com essa idiotice, essa palhaçada de tempos, é o meu tempo que é melhor do que o do outro, o meu tempo que é mais santo do que o outro, meu tempo que as pessoas que estão no meu tempo que vai subir, daqui. Queridos, não, quem vai julgar é o próprio Cristo, é o próprio Yahshua Mashiach no dia do juízo final. Ele vai fazer a separação daquele que é digno e daquele que não é. Então, o que nos resta hoje, especificamente, é buscar a nossa comunhão com o Eterno. É buscar a presença dele, pedir perdão, santificar. Na palavra de Al diz, quem está limpo, que purifique-se mais, quem está sujo, que se suje mais. Querido, agora é uma hora de nós não buscarmos prosperidade, mas sim salvação. Agora é a hora de nós, sim, buscar a verdade. Agora não é uma hora que nós temos que ficar alicerçados em determinado templo, ouvindo aquelas palavras, mas buscar a informação do que é verdade, de fato e de verdade. Independente se o que está acontecendo, agora é hora de você buscar comunhão com o Eterno, buscar a verdade do alto, do trono. Agora não é hora de nós ficarmos submissos a uma certa denominação, mas buscar a verdade. Nós temos que abrir a nossa visão, buscar de fato e de verdade tentar confrontar a verdade. Você não pode ficar só dentro daquele templo, ouvindo só aquilo ali, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não, buscar a sua salvação, tentar buscar conhecimento. Peça ao Eterno, peça a Ele que venha te mostrar outras fontes de informações. Fala, Criador, me mostra a verdade, que eu consiga chegar a enxergar a verdade, que a verdade consiga ser revelado a mim. Porque na palavra de Al disse que se ele não abreviasse os tempos, até os seus escolhidos não conseguiria suportar. Queridos, nem os seus próprios escolhidos seriam salvos. Por isso que os tempos foram abreviados, com esse único objetivo, para que aqueles que são escolhidos do Eterno sejam salvos, sejam garantidos. E aquelas pessoas que realmente recebem o Espírito da verdade, elas não estão ficando nos templos. Elas não estão ficando dentro de igrejas mais, dentro de denominações mais. Elas estão indo para fora, indo para a rua, divulgando. Por quê, gente? Isso é muito lógico, é questão de lógica. Se você observar na época de Yahshua Mashiach, quando ele veio antes, ele não tinha riquezas nenhuma. Ele era sustentado muitas vezes por mulheres daquela sociedade que era rica na época, que dava o sustento dele e dos seus discípulos. Ele andava de aldeias e aldeias. Então, se você quer ser um discípulo do próprio Yahshua, você tem que estar disposto de andar, a pregar suas palavras, a pregar a verdade. Por quê? Por quê, queridos? Yahshua veio para os doentes, para aqueles que necessitavam da verdade. Não é dentro da comodidade do seu tempo, da sua denominação, que você vai alcançar as almas. Não! Você tem que ir àqueles lugares onde estão os rejeitados, estão os dobrados, estão aquelas pessoas menos favorecidas. É ali que você tem que estar. É ali, não é ali bonitinho dentro da sua denominação e só chamando, vem que aqui acontece. Não! Acontece o
X ou Y, mas foi pela nossa fé no Cristo, foi pela nossa fé no Pai. Amém, queridos? Queridos, eu espero que essa palavra tenha contribuído para você espiritualmente. Espero que Yahshua Mashiach possa falar no seu coração nesta noite. E que ele possa revelar o oculto, o escondido, para que você venha sim preocupar-se com a sua salvação. Eis que estou à porta e bato. Arrependei-vos. Quem está limpo, purifique-se mais. Quem está sujo, vai se sujar mais. Esta é a época das decisões. Olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Tudo acontece lá. Na época de Noé, os sinais do tempo era a construção o relógio que aconteceu o dilúvio, era a construção da arca. Noé começou a construir a arca e aquela cidade, aquela geração começou a zoar, zombar, criticar. O que aconteceu? Aconteceu que o Eterno veio, pediu que Noé e sua família entrassem na arca com aqueles animais selecionados, fechou a porta, o dilúvio chegou e aquela geração foram todas destruídas. Então nós temos que estar de olho na figueira que é Israel. Tudo vai acontecer em Israel. Lá é o nosso relógio. Nós temos que estar atentos nas notícias, que tudo que estiver ligado a Israel, queridos. Preste atenção, os sinais estão diante dos seus olhos. Olha essa movimentação de Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Isso é um dos sinais. Então, abra os seus olhos. O anti-Mashiach está aí se movimentando. Está aí se movimentando, tentando acordo de paz. Então, abra os teus olhos. A volta de Yahshua Mashiach é iminente. Iminente. Amém? Bora orar? Vamos agradecer a Yahshua Mashiach por esta palavra? Querido Pai, Yahshua Mashiach, nós rendemos graças a Ti por esta palavra, por revelar os nossos corações, que o Senhor abra os nossos entendimentos para que nós possamos conhecer a verdade ser transformada, ser liberta. Através da Sua verdade seremos libertos, livres de todas as amarras, livres de toda submissão a homens, mas que nós possamos sim ser submissos, ser agarrados, interagidos com a Tua palavra, com a Tua verdade. Os sinais do final do tempo estão diante dos nossos olhos. Que nós possamos, sim, meu Pai, estar de olho na figueira que é Israel. Que nós possamos, sim, papai, estar de olho nas movimentações do anti-Mashiach, que está aí diante dos nossos olhos. Que nós possamos, sim, preocupar-se com a nossa salvação, porque a Tua volta é certa. Que esta pessoa que está diante deste monitor, que ela possa sim conhecer a verdade, que a verdade venha a ser revelada a ela, no nome de Yahshua Mashiach. Que Yahshua Mashiach possa te revelar, que Yahshua Mashiach possa te dar a paz, te dar a verdade, revelar a verdade, te dar conhecimento, entendimento da verdade, para que você não seja mais enganado. Que Yahweh possa abençoar você e toda a sua casa, que a igreja do próprio Yahshua Mashiach. Alerta, eis que estou à porta e bato. A volta de Yahshua Mashiach é iminente. Só crê aquele que realmente está aí percebido, mas que através deste vídeo você possa sim se romper e se vir como um alerta, um pisca-alerta para você, para que você possa de fato e de verdade ser conhecedor e se voltar a Ele enquanto é tempo. Que Yahshua Mashiach te abençoe nesta noite, tá? Deus, shalom a todos.